Nesse momento a gente vai. Nesse momento a gente vai assistir um vídeo sobre a personagem mais odiada dos Simpsons. Não sei se realmente ela é a mais odiada, mas uma das mais odiadas. Fácil pra mim olhar por cima do meu nariz naturalmente perfeito pra você. Certo. O nariz dela é Ellen feio. Lovejoy é uma das personagens mais irritantes, Ela é muito desprezíveis, chata. arrogantes e insuportáveis dentro de Os Simpsons. Assino com E o isso, relator. na verdade, é uma coisa ótima. Afinal, ela foi Depende. criada exatamente para esse propósito: encher a paciência do público e dos outros personagens sempre que tiver na tela. Sendo Tá. assim, quer dizer que os criadores acertaram em cheio, não é mesmo? Ou se Sim, acertaram? Eles poderiam é. até ter acertado um pouquinho menos. É, Vocês já vão entender concordo. o que eu tô falando. Eu tenho certeza que em algum momento tu já teve aquele amigo, entre aspas, que só te colocava pra baixo. Falava pelas tuas costas, não gostava de te ver bem e sempre te julgava e criticava de maneira destrutiva. Caso tu nunca tenha tido um desses antes, abre o olho, pode ser que tu ainda tenha. O fato é que a Ellen é exatamente esse tipo de pessoa. Ela meio que age desse jeito com todo mundo, mas a sua vítima principal, ou pelo menos a que a gente mais acompanha, é a Marge. As duas são supostas amigas que se comportam mais como inimigas. Ela é meio hipócrita, né, na verdade, porque ela é mulher do reverendo e ela age completamente de modo diferente a qual ela deveria agir. Ela não age como uma pessoa cristã, ela não age como uma pessoa amigável, ela é uma pessoa bem ríspida, né, na animação. É uma personagem chata, que ela tá ali, como ele falou, pra te irritar. E ela é extremamente hipócrita por conta disso. Porque ela tá ali pra te irritar, ela não ajuda, todas as vezes que ela aparece, ela mais atrapalha do que ajuda. Maior parte do tempo. Por algum motivo, ela tem muita inveja da Marge e nunca consegue ver a mesma se dando bem sem, Isso. no mínimo, largar um comentário sutil que a deixe desanimada ou constrangida. É mais ou menos como se, sei lá, ela fosse um vampiro que se alimenta disso. Mas Sanguessuga. por que exatamente essa mulher age desse jeito? Quais são os outros motivos Ela é que a tornam maluca. tão desprezível? Estaria Ellen Lovejoy competindo com Lisa Simpson pra tomar o lugar de personagem mais amada dentro de Os Simpsons? E por que essa Cara, as pessoas odeiam a Lisa. Você vai ver. Se alguém que não gosta da Lisa ver esse vídeo aí, comenta aí, culpa da Lisa. Cara, é de lei, todo post, toda publicação aqui no YouTube, todos os shorts que eu vejo sobre os Simpsons, onde tem um episódio, ou contando um resumo de um episódio, em que a Lisa. Porque a Lisa, em quase todos os episódios, ela faz sacanagem. Tudo que ela faz pelo ego dela. É estranho quando a gente cresce, porque quando a gente é criança, a gente não liga tanto pra isso. E aí, quando a gente é adulto, a gente tenta levar a sério demais essas questões. E aí, a Lisa, ela fica nessa, né? É a personagem irritante, a personagem sabe tudo. E aí, ela sempre ferra tudo pro Bart, sempre ferra tudo pra mãe dela, pro pai dela, pra toda a cidade. E é claro, os escritores às vezes eles dão umas alfinetadas na Lisa, justamente por isso. E cara, realmente, as pessoas elas sempre falam, é tudo culpa da Lisa. Então ela realmente compete com a Lisa nisso. personagem é tão boa, mesmo sendo uma completa cretina? O Ela homem está aqui com você. Deve estar por aí, tomando um pilequinho. Antes de qualquer Babaca. coisa, é preciso entender quem ela é, afinal, a gente tem que partir de algum lugar. Ellen é a esposa do reverendo Timothy Lovejoy, que prega na igreja de Springfield, sendo também uma cristã devota que quase sempre tem um Cristã comportamento um tanto quanto devota. questionável pra, bom, uma cristã devota. Algo que servia como um grande contraste em relação a um Ned Flanders da vida, pelo menos nas primeiras temporadas, antes dele ser flanderizado. No caso, ela era basicamente o contrário do Ned. Além de também ter uma filha chamada Jessica que Era é uma maluca. psicopatinha manipuladora. No começo, a Ellen era só uma personagem que ficava ali de fundo, sem falar nada, e que servia mais pra completar a família do reverendo mesmo. Nesse tempo, quando não exibia nenhum traço, ela até que passava a impressão de ser uma pessoa boa por estar sempre ao lado do marido, o apoiando. Porém, logo quando abre a boca na sua primeira conversa com a Marge, Já é era. possível ter uma ideia
bem claras sobre como era a personalidade dela, já que a mesma se descreve como a esposa fofoqueira do pastor, sem nenhum problema, agindo de uma forma bastante inconveniente e intrometida. Depois disso, ela foi tendo umas breves aparições em alguns episódios, até chegar no seu auge lá pra 7ª e 8ª temporada. Ao longo desse período a gente tem mais da personagem e se depara com alguns dos pontos que a tornam tão boa em ser ruim. Começando pelo fato de que ela é basicamente a hipocrisia em pessoa. Tem um episódio onde ela testemunha contra a Marge no tribunal e, em meio a várias fofocas e comentários depreciativos, alega em um tom de desdém que achava que a mesma tinha algum problema com bebida. Porque ela O que não é erra claro que não uma, era ela erra verdade todas. e só serviu pra reforçar o discurso dela. No entanto, depois de um tempo, Ela a erra Ellen tudo. aparece em um outro episódio comprando nada mais nada menos do que uma caixa de vinho pra comemorar por ter feito o Bart e a Lisa brigarem. Tipo, que isso, cara? Em outros momentos, ela tá apontando o dedo pras pessoas e acusando elas de serem indecentes e imorais. Mas no outro, tá sendo flagrada. Cara, ela acusa as pessoas de fazer tudo aquilo que ela faz. Então, é uma personagem que só mostra o quão hipócrita é e quão irritante é. Provavelmente eles criaram ela com uma finalidade, depois foi se tornando outra coisa. Igual o Crush, né? O Crush era pra ser um Homer Simpson, né? Só que aí ele foi ficando tão popular que mudaram todo o enredo, porque ele é igual ao Homer. E pelo que você vê da história, era pra ser o Homer disfarçado. E aí, algum episódio eles iam revelar que o Crush é o Homer, mas não vingou. Visitando uma loja bastante questionável junto com o marido. Ela vive se colocando como uma mãe perfeita e exemplar, enquanto julga a família dos outros e a maneira como criaram seus filhos, sendo que a Jessica é 1000 vezes pior do que o Bart, e o motivo disso é bem fácil de se entender. Até quando a garota literalmente admite em voz alta pra todos ouvirem que tinha roubado o dinheiro da igreja, ela e o marido se recusam a ver isso e tentam culpar os outros ao invés de assumirem essa responsabilidade pela má índole da filha. Eu creio que é óbvio o que aconteceu aqui. O Bart Simpson conseguiu de alguma forma instalar o seu quarto na minha casa. Além da hipocrisia, das fofocas e do ego inflado, a mulher também adora se apoiar em causas morais só pra chamar a atenção e se sentir superior, quando na real ela nem entende ou se importa de verdade com a bandeira que tá levantando. Exatamente. E não tem nenhum problema em mudar de lado, se achar que é necessário. Uma das características mais marcantes de Ellen Lovejoy é a sua inveja disfarçada de comentários passivo-agressivos que normalmente são direcionados a Marge sempre que a mesma consegue algum emprego diferente, tenta mudar de alguma forma ou tá feliz por algum motivo. Quando algo assim acontece, ela logo surge do nada com as suas críticas sutis, repletas de más intenções, tentando diminuir a amiga pra se sentir superior. Exatamente. Isso acontece em diversos momentos ao longo da série, e aqui vão alguns exemplos. Quando a Marge expressa uma opinião um pouco diferente em meio a uma reunião do Clube das Mulheres Investidoras, ela prontamente inicia uma votação para que a expulsassem. E eu não quero dizer nada, mas parece que ela queria fazer isso há um bom tempo. Que Em outro cretina. episódio, a Marge convida ela e algumas outras supostas amigas para visitarem a casa dela. E a Ellen simplesmente começa a debochar da decoração da casa e da limonada que foi oferecida, dizendo que não era melhor do que a que o Ralph fazia na barraquinha dele. Essa ridicularização sobre o estilo da casa mexe tanto com a Marge que faz com que ela praticamente vire uma designer de interiores nesse app, só pra provar que a fofoqueira tava errada. Porém, por mais que tivesse feito um bom trabalho, é claro que nunca seria o suficiente. E pra finalizar, tem aquela vez em que o Homer e a Marge estão visitando um concurso de comida apimentada e a Lovejoy fica aparecendo várias vezes e zombando dos dois de uma forma completamente gratuita, dizendo que da última vez que teve um concurso desses, o Homer passou muita vergonha por ter bebido demais. Existem várias outras cenas em que a gente se depara com interações parecidas entre essas duas, mas a questão é que mais pra frente a série aborda um pouco melhor o motivo de toda. Cara, isso só mostra o quão bem feito foi esse personagem. Porque ela é irritante, ela é extremamente irritante e deselegante.
essa inveja. No fim, a Ellen não passa de uma pessoa frustrada dentro de um casamento que tá indo por água abaixo. Ela vê a maneira como a Marge é querida e admirada e tenta forçar essa admiração e respeito através de moralismo barato e do seu status social. Ela se esforça muito para conseguir se sentir melhor e mais importante do que os outros, mas a verdade é que no fim do dia, ela só é lembrada como a esposa chata e fofoqueira do pastor. O que não a impede de ser uma personagem boa pra caramba, e também de ser bastante engraçada em diversos momentos. Ela tem as suas cenas memoráveis e frases icônicas, como quando implora pra que alguém, por favor, pense nas criancinhas. Ellen Lovejoy é feita pra ser exagerada e absurda, por mais que exista muita gente por aí parecido com ela. Tudo é feito pra incomodar, desde as palavras que saem da boca dela, o tom da voz, a própria aparência com traços mais finos e vilanescos, que mantém essa expressão de deboche constante. E por mais que ela seja bem parecida com a Lisa em diversos aspectos, existem algumas diferenças cruciais que fazem com que uma seja divertida de odiar e a outra só dê aquela vontade incontrolável de parar de ver o episódio. Exato. Em primeiro lugar, a Lisa é uma personagem que aparece infinitamente mais do que a Ellen no programa. Sendo assim, é mais ou menos como se, ao invés de ter uma personagem chata que surge de vez em quando, agindo de uma forma escandalosa, irritante, satírica e absurda em momentos específicos que podem te fazer rir, lá uma vez que outra, por conta dessa personalidade problemática, a gente tem uma personagem chata, escandalosa e irritante, agindo de uma forma absurda e exagerada em quase todos os episódios. E em segundo lugar, fazendo com que o programa perca qualidade e profundidade, por também ter perdido traços importantes que tinha no começo, ao longo do tempo. Não dá pra ter uma Ellen Lovejoy como personagem principal. Isso só seria irritante, se tornaria maçante e desagradável, deixaria de ser engraçado. Como alívio cômico, sim, é ótimo, mas personagem principal? Não. Não. Nunca. É isso aí. Não seja irritante.